Está começando o primeiro episódio do meu canal do ano de 2023, o canal Sexto Sentido, o canal que fala com você, mulher real, mulheres e suas histórias de vida. Meu nome é Paola Giacomoni e hoje a minha entrevistada é a Irene. Irene, por favor, se apresente. Olá, eu sou Irene Lopes, eu tenho 55 anos, eu estou no meu segundo casamento, o primeiro eu fiquei viúva, tenho 2 filhas e 6 netos. Irene, primeiro, muito obrigada por você ter aceito participar. É uma honra para mim. Você, com toda essa agenda atribulada que você tem, toda essa tua correria, você dá um tempinho do seu dia para conversar comigo a respeito da tua história. Então, vamos lá. Vamos. Você tá no seu segundo casamento, como você falou. Exato. O primeiro, você perdeu o marido, você é viúva. Com quantos anos você casou, o seu primeiro casamento? Eu me casei faltando um mês para completar 18 anos. Bem novinha. Isso, fiquei casada durante 8 anos, então eu fiquei viúva com 26 anos. E nesses, eu fiquei viúva, eu tinha 26 anos, no total de anos casada, eu fiquei 8 anos casada e tive 2 filhas. E como foi a experiência do teu casamento? Foi um casamento bacana pelo fato de você ser novinha? Você entrou no casamento já conhecendo as questões de sexo, sexualidade ou não? Na minha geração, quando a gente era jovem, os nossos pais não tinham costume de conversar com a gente sobre sexo. Na verdade, se você falasse alguma coisa que eles lembrassem que poderia ser sexo, eles batiam na gente, davam um tapa na boca, brigava, né, com a gente por falar naquilo. Então, não se falava em sexo. E quando eu me casei, o pouco que eu sabia é a química que me mostrou, porque daí já me apaixonei. Casei rapidamente e foi um casamento muito sadio, muito legal, muito bom. E agora eu tenho uma bomba para contar para você, que essa surpresa você não sabia e vai ser surprise para todo mundo. Eu me casei, o pai das minhas filhas, ele era bissexual. E você sabia? Não sabia. E você descobriu... Que surpresa! Muito! A gente não passou a pauta antes, né? Eu não tinha ideia. Você perguntou pra mim assim, a gente não fez pauta, né? Tudo bem pra você? Eu falei, tudo bem. Daí na hora eu pensei assim, acho que eu vou fazer uma surpresa. Deixa a pauta surpresa. Eu digo assim que no início é um choque, você fica atordoada, mas como eu disse, é bissexualidade, então a gente tinha um sexo muito sadio, um sexo muito bacana. E uma química incrível, meu primeiro namorado, meu primeiro tudo, homem, né? Digamos assim, meu primeiro homem. E depois que eu já tinha, não tinha minha filha ainda, eu descobri que ele era bissexual. Como que você descobriu? Então, na verdade, me mandaram uma carta falando assim pra mim, você sabia que o seu marido já teve relacionamentos do mesmo sexo? Nossa, assim, pra mim é um choque, né? Eu sou criada com uma educação tradicional, muito rígida, meus pais não falavam de sexo pra mim. Religiosa também, né, Irene? Religiosa também. Uhum. E daí, quando eu vim conhecer o sexo, fazendo sexo, né? E porque a química trouxe o sexo. A prática. A prática. E por sorte nós se dávamos muito bem, ele era uma pessoa muito querida, a minha experiência foi incrível e então foi gostoso, até as pessoas chamavam nós de casal 20, porque eu gostava de futebol, ele era jogador de futebol, eu gostava de música, a gente fazia dublagem junto, então nós tínhamos uma relação, uma química não só nessa parte de sexo, mas na afinidades. Isso, a palavra certa, afinidade. Então foi incrível assim esses 8 anos de relacionamento. Porém, chegando ali próximo a esses 8 anos de casados, eu senti assim que, sabe, quando aí você vai amadurecendo, você sente que a pessoa não está vivendo a vida dele. Tipo assim, se é bi... A verdade dele. A verdade dele. Uhum. E eu procurei ajuda, mesmo com a minha inexperiência, eu tinha lá 26 anos,
E eu comecei a procurar ajuda. Eu fui em psicólogo, em padre, pastor, pessoas mais velhas. Nossa, buscando aconselhamento. Buscando aconselhamento. Porque eu me lembro até que eu fui numa psicóloga e ela usou um termo que eu nunca esqueço, né? Ela falou assim, depende do que você está buscando. Você pode conviver com ele pro resto da vida, ele sendo um bissexual. Porém, vai muito da sua cultura, da sua mentalidade, das suas crenças e tudo mais. E eu vou te falar uma frase, ela falou pra mim. Onde passa um boi, passa uma boiada. Então, se ele fez uma vez, ele vai fazer outras vezes. Claro. Não é questão nem de fazer, mas questão de sentir, de estar... De sentir a vontade, né? O desejo, lógico. Exatamente. Aí eu peguei e fui muito franca com ele. Falei, olha, eu acho que a gente devia se separar. E foi um choque, né? Porque a gente se amava. E daí eu comecei a imaginar assim que na formatura da minha filha, as pessoas apontando... Olha que absurdo, né? Hoje eu já não teria esse pensamento. Claro, né? Era a criação da época, né? Eu falei assim, imagina, na formatura da minha filha, as pessoas dizem, não, olha, o pai daquela menina, entendeu? É um bissexual, ou não tá com a mãe, enfim. E pra minha surpresa, um ano depois que a gente se separou, ele pegou o vírus do HIV. E daí durou mais 7 anos e ele faleceu de AIDS, literalmente. Olha só. Mas por quê? Daí ele partiu pra viver a vida que ele achava que fazia sentido. Sem orientação, sem os cuidados. Sim. E enfim, aí vem a pergunta, né? Talvez ele tenha vivido nesses 7 anos toda a essência que ele não teria vivido durante toda uma vida, ficando retraído e não podendo viver a sua essência. Tá aí uma pergunta que eu não sei responder. E ele acabaria, né, Irene, indo pro caminho do escondido, né? Ele não estaria feliz, você não estaria feliz, né? Como está, né? Mas vocês se amavam. Nossa, é incrível, porque mesmo depois que a gente se separou ali, a gente manteve o nosso contato. Afinal de contas temos as nossas duas as filhas, meninas, e ele sempre foi um pai impecável, um companheiro incrível. Até uma amiga minha dizia, meu Deus, pro seu marido é Deus no céu e você na terra, porque a gente se dava muito bem. Ele era não é porque morreu que agora é uma pessoa boa, não, realmente ele era uma pessoa muito incrível. E por incrível que pareça, a gente se dava muito bem na cama, a gente tinha uma relação sexual incrível. E tivemos 2 filhas maravilhosas e fruto de um amor muito, muito lindo mesmo. Que legal. E como foi depois, vocês se separaram? E como que você lidou com isso, na questão assim, você não se sentiu em nenhum momento culpada? Eu não sei se é essa a palavra que eu posso utilizar, né? Mas é que na época se viam as coisas diferentes, né? Isso. Que você pudesse ter feito alguma coisa pelo teu casamento, sabe? Não te passou coisas assim na cabeça? Tanto é que eu busquei, né? Como eu falei ajuda. Eu busquei ajuda em todos os lados. E daí eu conversando com ele falou assim, mas eu te amo, né? Eu quero continuar com você. Mas não era mais a essência. Tinha o amor, mas ainda tinha aquela outra coisa... dele querer buscar. Exatamente. E eu não acredito que ele tenha buscado enquanto estava comigo, porque todo mundo pensa assim, mas depois que ele poderia ter dito para mim que fez, ele falou que não, que ele me respeitava muito, até porque ele me amava incrivelmente. Então, ele nunca me culpou, tipo assim, porque você se separou de mim, eu parti pra vida e peguei o vírus. Um familiar dele falou, você viu o que você fez? Você matou o meu irmão, entendeu? Aí minha filha disse pra ela, bom, se a minha mãe não separa do meu pai, quem hoje estaria perdendo pai e mãe? Então, exatamente. Há muitas controvérsias. Eu não carrego essa culpa, bem pelo contrário. Que bom. Eu acredito muito que durante esses 7 anos ele deva ter vivido a vida que talvez ele quisesse sempre e não tinha vivido. Não só na questão de sexo, mas de conhecimento, de ter a sua liberdade e tudo mais, né? E não carrego culpa de jeito nenhum, até porque eu sou cristã e eu creio muito que Deus não dá o fardo maior do que as nossas possibilidades. E hoje eu tenho uma pessoa incrível do meu lado e eu acredito que estava guardado para mim esse ser incrível que eu tenho hoje
do meu lado. Com certeza. Né? E no momento ali, voltando só para finalizar essa parte do teu casamento, você falou que você veio de uma criação muito conservadora, né? A tua família, quando ficou sabendo dessa questão do teu marido, não virou as costas para você, para ele, não condenou, não julgou? Como foi a reação do todo mundo, os amigos? Você vê, isso foi, eu tinha 26 anos, hoje eu tô com 54, então praticamente 30 anos, né? 30 Sim. anos atrás, vale para hoje. O que você é, por mais que as pessoas venham falar, por mais que alguém escreva alguma coisa, o que você é o que você é. Ele era um ser humano incrível, ele era muito amoroso com as pessoas. Se tivesse frio, acho que ele tirava a blusa do corpo para dar para outra pessoa. Então a minha família gostava muito. Então não houve. Então, por mais que os meus pais, os meus irmãos, enfim, todos os meus familiares via como, imagina ele, né, ser bissexual, primeiro veio quem ele era. Que legal. Ele era. Acima de qualquer coisa, ele era o pai das netas e da minha filha, das netas para os meus pais e das minhas filhas. Então ele era o pai, primeiro de tudo. E segundo, ele era um ser humano incrível. Então eu já não estava mais com ele, né? Tipo, a gente já tinha decidido a não estar juntos, como homem e mulher. Então, não que tipo assim, agora então você vai fazer o que você quiser. É um choque para todo mundo. Claro. Nossa, quantas pessoas vieram me perguntar o que é, por exemplo, você ser traída por uma mulher e ser traída por um homem. Eu não cheguei a ser traída literalmente, fisicamente, Sim, estando casada com ele, mas de uma certa forma foi por causa dessa questão, né? Que vocês separaram. Isso. Uhum. Então eu pensei várias vezes, ficava assim, nossa, né? Imagina. Mas enfim, foi uma história bonita pro meu lado. Que gerou 2 bons frutos. Exato. E é isso que essa lição que tem que tirar, né? Que tem que levar pra vida. Mas a gente continuou amando ele. Nossa, incrível. Nunca teve nenhum problema com relação de verdade. Se alguém for pesquisar, vai ver que a gente sempre teve ele como um ser humano muito bacana. Que maravilhoso. E agora vamos falar do presente, então. E aí você conheceu o Silvio, seu segundo marido, como? Então, em que momento da tua vida? Voltando à questão da educação tradicional, né? Eu, com 2 filhas pequenas, né? Sozinha, com 2 filhas pequenas, eu falei comigo mesmo e com Deus e falei, Deus, eu não vou colocar nenhum homem dentro de casa, porque por essas questões muitas que a gente vê nos dias de hoje. Proteger tuas filhas, né? Exatamente. Então, eu fiz um combinado com Deus. Falei, não vou colocar nenhum homem dentro da minha casa enquanto as minhas filhas não crescerem. E quando uma filha já estava casada e a outra estava noiva, eu brinco nessa situação, mas foi uma verdade. Eu falei para Deus, agora eu estou preparada, agora eu quero ter alguém, um companheiro. Um companheiro, uma pessoa que eu quero viver o resto da vida. Mas todos esses longos anos, esses 20 anos que eu fiquei sozinha, que hoje faz 11 anos que eu estou com ele e eu fiquei sozinha com 26, eu sempre falava para Deus preparar alguém especial. E de fato, a pessoa que eu estou hoje não é só um companheiro na cama, mas é um companheiro da vida. Valeu a espera. Nossa, total valeu a espera. Que legal. Então fale dessa nova fase madura da questão sexual para você. Eu não estou professora, mas eu sou professora. E brincando com um aluno, ele perguntou se eu queria um presente, eu falei, não, eu quero conhecer alguém legal. E ele me apresentou o Silvio. Você veja bem, né? A gente tem que falar. E realmente ele foi preparado. Então a maturidade, né? Então você veja bem, o meu casamento anterior foi na juventude, a química, o desconhecimento. Agora, depois teve 20 anos, 26 anos, 20 anos sozinha, aí agora eu tô há 11 anos com ele. A diferença é maturidade, dar valor à questão de qualidade, literalmente, porque no que você tem na juventude, que é a química, um momento sem pensar no depois, hoje você tem essa questão de estar com a pessoa não somente pelo sexo, também pelo sexo, porque às vezes eu falo que é até meio que fisiológico, é necessário. Claro, é importante. Claro. Muitas pessoas falam, porque tá velho não precisa mais, né?
Muito pelo contrário, eu acho que o sexo em determinada idade é muito melhor do que na juventude, inclusive, porque a gente é mais segura, né? Exatamente. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu sou sua cliente, né? Sim. De todas as suas mercadorias que você tem. E vou dizer uma coisa para você, eu tenho conversado com pessoas jovens que também elas aderem todos os brinquedinhos, que o pessoal fala os brinquedinhos, não, são ferramentas importantes para deixar... Para potencializar aquilo que você já tem dentro, exatamente. Né? Exatamente, por que não? Por que né? não? E de comum acordo, né, Irene? Exatamente, e também tem isso, sabe? Antes a gente escondia muita coisa, como aquilo que eu já falei para vocês, tinha medo, tinha vergonha. Hoje é tudo muito claro, porque Sim. Hoje você sabe o que você quer. Exato. Você sabendo o que você quer, você fala para a pessoa e a pessoa sente aquilo em você. Exato. Essa autoridade de dizer, eu quero isso para minha vida. E a pessoa que está do teu lado, ela vem de encontro com isso. Por quê? Ela quer o seu bem. Às vezes eu falo pro meu marido e falo assim, nossa, não dá uma impressão que a gente já vive junto há mais de 30, 40 anos? De tanto que vocês se conhecem e se conectam. Exatamente. Como é importante a intimidade, a conversa, você ser uma mulher segura, já ter passado por tudo que você já passou, enxergar o sexo hoje de outra forma, não ter medo de falar, como você falou. Como é importante, né, Irene, para dentro de um relacionamento isso? E quando você não quer, você não quer. E quando você quer, faça acontecer, não é verdade? Então não é só a sua casa, não é um lugar, é um conjunto, é um contexto de coisas que faz com que você vai aproveitando melhor aquele momento. Exatamente, né? Exatamente. O Silvio é viúvo também, né? Então o Silvio também é viúvo. Não que a gente quisesse falar assim, ainda bem, não é bem isso, fora disso, mas já que aconteceu, e eu acredito que nós somos duas pessoas muito boas, nós somos muito parecidas. Ele é muito empreendedor, ele é muito positivo, adora contar piada como eu, nós adoramos ajudar pessoas. Essa é uma coisa que eu admiro nele incrivelmente. Ele parece assim que um dos dons que Deus deu para ele é ele ajudar pessoas. E isso me cativa muito. Eu falo assim para ele, isso até me excita. Porque claro. eu tenho uma admiração. E você admirar a pessoa com quem você está... se torna um momento com mais... certeza, aumenta o desejo, a vontade de estar junto, de estar perto. Exatamente. Então eu admiro ele como homem, como pai, como avô, como companheiro, como ser humano. Eu tenho a Ruth, uma amiga minha, o esposo dela fala assim, meu Deus, você fala tanto no seu marido. Eu falei, mas gente, é o que eu estou sentindo. Que bom, né? É muito agradável estar com ele. Isso faz também toda a diferença, né? Com certeza, com certeza. E você não passou essa criação conservadora para tuas filhas, né? Pelo que você que a gente conversa. Eu tenho a minha filha mais velha, quando ela tinha 14 anos, e ela começou a gostar de um menino, que não é o meu genro hoje, e eu tava numa festinha de aniversário dela, de 14 anos. Eu falei, eu não tinha celular pra ficar gravado, e era aquela de revelar depois, a máquina, né? Eu falei, dá um beijo logo nele que eu quero registrar o teu primeiro beijo na boca. E ela falou, nossa mãe, o que é isso? Porque, queira ou não, os avós acabam passando um pouco da educação também para os filhos, né? E ela, o que é isso, mãe? Eu falei, você tá com vontade de dar um beijo na boca dele? Então dá um beijo na boca dele. Então você sempre foi muito aberta com elas em relação a isso. Exatamente. Com certeza elas são bem resolvidas em razão da educação que você deu para elas. Exatamente. Que bacana. E vão passar isso para os filhos, né? É que a mais velha tem 3 filhos e a mais nova tem 2. Então, tipo, aí tá um certificado de que as coisas estão funcionando. Que bacana. Então vamos falar um pouquinho da tua rotina, Irene. Eu trabalho muito com essa questão, tanto da sexualidade, né, quanto da autoestima feminina. Porque para mim tá tudo muito interligado. Uma mulher que não tem autoestima ou que tem problema de autoestima vai ter a vida sexual atingida de alguma forma, porque a libido vai baixar, ela não vai se sentir segura na cama, ela não vai querer fazer, ela não vai se sentir bem com o próprio corpo. Isso vai afetar a vida dela como um todo. E o próprio dia a dia, né? A gente sabe que nós mulheres temos essas condições de oscilar e etc. Mas você, minha amiga... Você está sempre com um sorriso no rosto, você está sempre bem arrumada, você está sempre
bonita, você não aparenta a idade que você tem, e é verdade, você é uma mulher muito saudável, muito de bem com a vida, é nítido isso no teu olhar. Qual é seu ritual da autoestima? Como você se cuida e como você fala? Agora é a vez da Irene ser amada. Eu comigo mesma. Então, como você faz? Quando nós somos mais novas e tem que trabalhar para sobreviver, ainda bem que o físico está tudo certo, porque colabora. E quando você tem mais um tempo para se cuidar, é a época realmente que você tem que se cuidar. Eu, particularmente, amo fazer exercício físico. Então eu sou corredora, né? Sou trilheira, subo bastante morros por aí e sou ultramaratonista de caminhadas, né? Eu já, em um só percurso, eu fiz 320 quilômetros. Então eu sou uma atleta amadora, mas eu posso me considerar uma atleta. E isso é incrível como traz um bem-estar pra gente na hora, vamos dizer, de tudo. Até o do condicionamento na hora da atividade sexual, né? Exatamente. Então você fica mais ativa, você fica mais disposta, apesar de que, fisiologicamente, né, o nosso corpo, como você mesmo fala, depois dos 50 anos, que é o meu caso, a gente já tem questões que a gente tem que procurar ajuda. Nós temos uma amiga em comum que você conhece, a doutora Cida Dornelles. Sim. Ela cuida muito dessa questão da parte íntima da mulher, porque é feito de que a mulher mais madura, ela tem que buscar essas atividades, esses recursos. O cuidado íntimo. O cuidado íntimo. Mas, como eu falei pra você, eu tô sempre buscando estar com a alimentação, bebida, né, essas coisas, tudo isso influencia, é um contexto que ajuda a gente. Eu, particularmente, a minha ferramenta número 1 é a atividade física. Quantas São Silvestre você já correu? Esse ano foi a quarta São Silvestre. Foi a quarta São Silvestre. Exatamente. Que legal. Isso... E eu tenho uma meta, né? Só se eu não estiver aguentando mesmo, mas eu vou correr até o final da minha vida todas as São Silvestre. Nem que eu tenha que andar todo o percurso, mas eu vou fazer todas as. Ai, que bacana. É uma inspiração, né, Irene? Você é uma inspiração para outras mulheres, é verdade. Admiro você pra caramba. E teus rituais de beleza? Então, é muito importante isso. Eu não sou de ficar tomando água o dia inteiro, mas eu tomo muita água de manhã e muita água à noite. Assim, nos períodos extremos. O certo é tomar durante o dia. Durante o dia até que eu tomo, porque eu não tomo refrigerante. Então eu acho que já não tomar um refrigerante já é um ritual. Com de certeza. beleza, né? E eu não vou falar a marca aqui, mas eu tenho meu skincare, né, que fala, eu tenho tudo, o hidratante, a limpeza, onde eu coloquei cílios, né, olha. Ou seja, você se permite estar sempre de bem com você mesma. Sempre com as unhas feitas, limpeza de pele, porque às vezes a gente não... Tem essa questão que é verdade, né? A gente não pode dormir com a pele suja. Suja que eu digo é de poeira. Poluída, né? Da poluição. Eu acho que ela precisa respirar. Claro. Então, é uma coisa assim que antes de deitar eu tenho que fazer isso, é limpar a minha pele, tomar a minha água. E, gente, eu não sou só boa de cama, literalmente, do que a gente está falando. Eu brinco assim que eu sou boa de cama. Gosto de dormir. Eu gosto de dormir. Mas também, se tiver que acordar, eu desperto antes do despertador. Então, assim, eu falo assim, conta até 3 que eu vou dormir. Eu não ouço 3. E eu tenho um sono só. Olha, que maravilha isso, olha. Mesmo nos piores momentos da minha vida, e olha que eu já passei por diversas situações, que todo mundo tem suas histórias, tem problemas de família, os problemas que eu passei da separação do meu primeiro casamento, depois ele veio a falecer, o motivo por qual ele faleceu. Sim. Também, ele ficou um período com AIDS, doente, eu cuidei dele, imagina você, eu cuidei dele. Então, assim, não foi fácil, porém, mesmo nessas épocas, eu caía na cama e dormia. Eu dormia e acordava. O sono reparador. Exatamente. Que beleza, eu não tenho isso não. Como eu corro todo domingo, eu levanto 5 horas da manhã.
Eu coloco despertar 5 horas, 4h45, 4h50 eu tô acordada. O meu já é programado. Já é programado. Que maravilha. Eu durmo muito bem. Ai, que maravilha. A cama pra mim tem duplo sentido, Sim, literalmente. sim. E ali, eu não preciso nem perguntar, mas tua libido também tá a mil, né? Tem Com que tá, tudo né? isso que você tá me contando. Tem que estar, né? Uma mulher bem resolvida pra caramba. O meu marido que fala, ele fala assim, se não estivermos, temos que buscar estar. Que legal. Isso é importante. É esse companheirismo e esse diálogo que você tem com o teu marido. Porque, infelizmente, o que eu vejo nos atendimentos, Irene, com as mulheres, é que elas deixam passar, né? E o meu marido, ele fala assim, se eu não estiver bem, você fala, e se você não estiver bem, você fala. Daí eu busco ajuda e você busca ajuda. Se necessário for, o importante é a gente estar... Que delícia conversar com alguém assim tão alto astral como você e tão bem resolvida. Irene, estamos finalizando. Você quer comentar alguma coisa? Eu queria que se você pudesse, deixasse um recado para as mulheres que estão te escutando. Porque é isso, o canal é para inspirar as mulheres, né? A se permitirem, a se amarem, a buscarem a melhorar a autoestima, a buscarem o autoconhecimento, a buscarem dentro das suas histórias de vida, dentro do seu dia a dia, aquele minutinho, aquele tempinho para elas poderem se amar em primeiro lugar. A gente não falou da masturbação, né? Sim, fala mas, então. A gente tá terminando, mas pode falar, isso aí, se conheçam, né? Se conheça, se você não tem essa liberdade, se você ainda acha que você não consegue ser livre para falar, ou se permita, tenha sim o desejo a sós, por que não? Porque o auto-amor. Isso, exatamente. Então é um assunto muito importante. Às vezes a pessoa fala, ai não, eu acho que não, imagina. Muito tabu, né? Exatamente. E isso é uma coisa que eu acho que tem que fazer sim, eu faço. Claro. E outra coisa é falar, ser verdadeiro. Primeiro você tem que ser verdadeira com você, você tem que falar, sim. Não quero, não tô gostando, não tá do jeito que eu gostaria, porque daí como que a pessoa vai saber se você não Exatamente, mas para você ser verdadeiro com você tem que se conhecer, exatamente, em primeiro lugar, para você se conhecer, você tem que se permitir ao toque, à experiência, a tudo isso que você acabou de dizer, e aí para poder até... explicar pro teu companheiro, pro teu parceiro o que te faz bem, né? Não delegar o prazer, não achar que é o outro, né? A maioria das mulheres hoje, se não tem o seu negócio, elas trabalham fora. Então nós temos que ter um equilíbrio, nós temos que ter uma realização pessoal e profissional. Sim. Só de um lado a balança pende, exato. Entendeu? Então a busca, hoje as mulheres às vezes buscam estar muito melhor profissionalmente do que pessoalmente. E esquecem seu lado pessoal, exatamente. Né? Exatamente. Irene, muito, muito obrigada pela oportunidade de conversar com você. O episódio vai ao ar nos próximos dias. E eu conto com vocês, agradeço imensamente a todos que estão acompanhando aqui. Peço que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo. Obrigada.